Senhor presidente, Peço a palavra. ilustres colegas, estamos discutindo e votando um projeto no regime de urgência que autoriza o nosso Poder Executivo a firmar convênio com a Fundação Universidade de Caxias do Sul para a gestão da nossa UPA Zona Norte. E eu tenho uma consciência, presidente, por isso que eu sempre me aprofundo muito nos projetos de lei, sempre tive o máximo respeito por aqueles mais singelos aos mais complexos. Aqueles projetos que realmente sabíamos que muitas vezes não tinha condições de passar, mas sempre tive um respeito profundo, até porque exerço um mandato eletivo em nome da sociedade caxiense, e nós da Câmara, exercendo esse mandato, nós precisamos ter uma preocupação com o nosso município de Caxias do Sul, com a administração pública, com o nosso erário, né? Porque uma das nossas funções é fiscalizar e julgar as contas. Hoje iremos, né, julgar as contas do primeiro quadrimestre. A sociedade, com certeza, a seriedade que demanda as nossas ações para examinar projetos dessa magnitude, realmente, né, nos convoca a ter uma decisão, né, muito séria, porque esse, em especial, a saúde, ela é uma prioridade nacional, ainda que o governo federal não pense assim, mas nós precisamos. Eu quero, inicialmente, presidente, cumprimentar as 3 comissões que exararam parecer neste projeto, a Comissão de Constituição e Justiça, a comissão que presido, Desenvolvimento Econômico, e também a Comissão de Saúde. Acho que todas foram diligentes, todas exerceram um papel maravilhoso. Eu entendo, com relação a esse projeto, presidente, que a decisão de governo foi uma decisão acertada, né? Foi uma opção que tem pertinência, né? A UCS é uma entidade séria, né? Vamos ter economia de recursos, né? Vamos ter a ciência aplicada no atendimento à saúde, enfim, excelência em serviços. Eu, desde 2017, já na tribuna, defendia nesta parceria de gestão da UPA com a nossa universidade, por uma série de motivos, né? Por valorizar a prata da casa, pelos recursos públicos ficarem e serem exercidos em Caxias do Sul, por nós podermos, né, facilitar uma fiscalização mais próxima, enfim, perceber e verificar o cumprimento do plano de trabalho que vai ser realizado junto à gestão. A opção pelo IGH no passado, ok, né, nós percebemos, ocorreu o chamamento público, teve um contrato firmado, mas se demonstrou muito ruim para a administração da UPA. Na verdade, foi prejudicial, inclusive, à população. Então, eu entendo que o governo, o vereador Ues, Vossa Excelência, que é líder, né, se alinhou bem, de forma responsável, com a universidade, com o Conselho de Saúde, com a própria Secretaria da Saúde, informou o Ministério Público agora nessa promoção que teve, num argumento suficiente, né, e bem embasado em 5 páginas, endereçado ao Ministério Público Federal. Então, nessa perspectiva, eu diria que esse projeto de lei é legal, constitucional, oportuno e conveniente. Ele é legal, nobres pares, porque tem respaldo na norma jurídica. E isso nós temos, né, um entendimento muito claro, né? Tem legislação que ampara esse convênio. Nós temos a Lei 13.019, que trata do regime das parcerias, que dá retaguarda ao convênio. Nós temos a Lei 8.080, que é a Lei Orgânica do SUS, que também dá retaguarda ao governo. Nós temos a Lei de Licitações, a questão do menor preço, e também a Lei Orgânica do município. Eu passo a pontuar cada uma dessas legislações. A Lei Orgânica, senhor presidente, ela diz que compete à Câmara, com a sanção do prefeito, autorizar convênios, né, com entidades públicas e privadas. É o que nós estamos fazendo neste momento. Estamos exercendo a nossa competência constitucional, política e jurisdicional. A Constituição Federal, a Carta Magna da República, no seu artigo 199, parágrafo 1º, fala que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e que também podem participar de forma complementar do SUS, mediante convênio, né, de preferência com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, que é a nossa Fundação Universidade de Caxias do Sul. Solicito a declaração de líder para continuar, presidente. Segue em declaração de líder da bancada do PDT. A Lei 8.080, de 90, que é a Lei do SUS, diz no seu artigo 24, parágrafo único,
A participação complementar será formalizada mediante convênio. É o que estamos firmando. O artigo 25, os serviços de saúde dos hospitais universitários, o HG, por exemplo, e de ensino, integram-se ao SUS mediante convênio. Então, a lei federal, a lei orgânica do SUS, nos dá todo o respaldo para aprovarmos esse convênio. Por fim, a Lei 13.019, que regulamenta as parcerias, a tão discutida lei, no seu artigo 84A, que foi inserido em 2015, ela diz: a partir da vigência desta lei, somente serão celebrados convênios nas hipóteses do parágrafo único do artigo 84. O que diz o parágrafo único? São regidos pelo artigo 116 da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, os convênios entre entes federados, município, Estado, inciso 2º, decorrentes da aplicação do artigo 3º, parágrafo 4º. O que diz o artigo 3º, parágrafo 4º? Não se aplicam as exigências da Lei 13.019 de 2014 aos convênios com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 199. Mais claro que isso não precisa. Então, está de acordo com a 13.019, com a Lei de Licitações e com a Constituição Federal. Pois bem, esse é o aspecto da legalidade. Ele é constitucional por quê, senhor presidente? Porque atende à nossa Carta Maior, a Carta da República, a Constituição Federal. Porque a assistência à saúde, ela é livre à iniciativa privada e é um dever do poder público. As instituições poderão participar de forma complementar do SUS mediante convênio com entidades filantrópicas. Isso está esculpido de forma clara na Carta Política, no artigo 199, parágrafo 1º. Oportuno por quê? Porque vivemos uma pandemia e o atendimento não pode parar. Nós vivemos uma situação de calamidade pública, nós temos uma denúncia de um contrato com o GH, que foi problemático, nós temos serviços de excelência da universidade e do HG, também está presente o interesse público, que é o principal, vamos ter o conhecimento científico e de pesquisa aplicados aos serviços, a pesquisa da academia vai ser aplicada junto à Zona Norte, à UPA, e ocorre a mútua cooperação e o interesse comum aos dois. Conveniente por quê, presidente? Porque o funcionamento da UPA Zona Norte, o seu gerenciamento, a sua execução das atividades do serviço de saúde custarão menos ao erário. Nós teremos uma economia de mais de R$1 milhão por ano, condições mais vantajosas para o município, né? Então, é o ganha-ganha legal para ambas as partes. E, por fim, presidente, eu quero trazer um precedente. Eu quero trazer um precedente, inclusive, porque nós temos responsabilidade com o nosso voto, aquilo que nós falamos e aquilo que decidimos, vereadora Paula, aqui. Nós, o Procurador da República, né, enfim, com as respostas que recebeu do gabinete do seu prefeito, do secretário da Saúde, na promoção que fez, não contente, ingressou com uma ação civil pública, junto à Justiça Federal aqui em Caxias do Sul. Que eu não acredito, né, por um convênio ser mais vantajoso, época de pandemia, tendo que dar continuidade aos serviços, que o magistrado ou magistrada federal conceda uma liminar suspendendo o convênio. Eu não tenho essa crença neste momento, né? Até porque, por toda a legalidade que vem exposta no projeto, né, e no momento tão crítico da saúde, eu não acredito em liminar sem ouvir, né, a administração pública, o secretário, os motivos. Porque nós temos, né, alguns precedentes, belas parcerias de convênios firmados, e a mais emblemática é uma delas feitas, né, pelo município aqui do Rio Grande do Sul, de Cachoeira do Sul, com o Hospital de Caridade e Beneficência, o HCB. Inclusive, teve uma decisão favorável, agora em outubro do ano passado, né, que a Justiça Federal apontando que o convênio é legal. E eu vou passar aqui, porque nós precisamos trazer os fatos. Eu vou trazer parte da sentença, vou ler, né, que diz assim: ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, mesma situação de Caxias, vereador Ues. Na Justiça Federal, na primeira vara federal de Cachoeira do Sul,
sentença prolatada agora em 30 de outubro de 2019. Para se ter uma ideia, a magistrada coloca: cabe destacar que o Ministério Público não apontou qualquer indício de fraude, de desvio ou malversação de patrimônio público relacionados ao convênio em questão. Ela indeferiu o pedido de antecipação de tutela e decidiu, com relação a esse convênio, concluiu que o instrumento celebrado pelo município de Cachoeira com o Hospital Caridade e Beneficência amolda-se à forma de convênio, estando em perfeita consonância com o artigo 116 da Lei de Licitações e os artigos 24 e 25 da Lei Orgânica do SUS. E mais, o que relata o magistrado federal na sua sentença? Destarte, não há um mínimo indício de que os poderes legislativo e executivos locais tenham algum interesse escuso na contratação direta do HCB. No mais, foi demonstrado suficientemente pelo município a grande dificuldade em executar diretamente o serviço público da UPA 24 horas, inclusive em prover os cargos de médico, além de excelência e aprovação da população ao atendimento prestado pelo HCB. Mesma coisa a aprovação que a nossa universidade tem. No tocante ao pedido do item 3, o instrumento celebrado entre o município e o Hospital Caridade e Beneficência, de fato, possui natureza jurídica de convênio, cujo objeto é de interesse comum dos conveniados, sem qualquer perspectiva de lucro. Ao contrário, Caxias realmente vai ter uma economia de recursos. Dessa forma, por fim, redige o magistrado ou magistrada na sua decisão, concluo que os autores do Ministério Público, não lograram êxito em demonstrar a irregularidade do Convênio 1 de 2017, celebrado entre o município de Cachoeira do Sul e o Hospital de Caridade e Beneficência, tampouco a capacidade do município em atender com recursos materiais próprios à demanda ou à necessidade de realização de procedimento licitatório ou congênere, razão pela qual deve ser julgada improcedente a ação civil pública. Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos, extinguindo o processo com base no artigo 487.1 do Código de Processo Civil. Então, eu estou antevendo a decisão lá na frente. Se nós temos a legalidade, a constitucionalidade, a oportunidade, a conveniência de contratar, de conveniar com uma entidade tão séria de assistência social à saúde, filantrópica, né, de ensino, pesquisa, que pode ser aplicado nos bons serviços da nossa UPA, né, através de tudo que foi exposto, de uma sentença agora muito recente, com base na legislação pátria, no Código de Processo Civil, não dando razão à postulação da ação civil pública. Para que nós não vamos aprovar, né, inclusive por unanimidade, esse projeto que faz tão bem para a saúde, né, e para a gestão e a administração da UPA Zona Norte? Uma parte, São dados que nós não podemos negar. Solicitou uma parte, vereador? Então, é nesse sentido, senhor presidente, eu fico muito tranquilo, né? Nós sabemos o quanto é difícil administrar, nós sabemos o quanto, né, nós precisamos também, na prática, aproveitar os valores que nós temos em nossa cidade. A universidade tem mais de 50 anos, né, da produção científica, na produção acadêmica, N cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado reconhecidos aqui no mundo, formou muitos dos servidores que atuam na própria saúde do município de Caxias do Sul. Então, poderá ocorrer essa parceria, essa integração, né, nesse trabalho para o atendimento em saúde da nossa UPA Zona Norte. Então, por toda essa explanação, eu peço, inclusive, desculpa aos nobres pares se me estendi um pouco, mas nós debatemos à frente ao Bloco Social Trabalhista com muita seriedade e nós chegamos a essa conclusão, que neste momento, né, este convênio ele tem propriedade, repito, ele deve ser aprovado porque ele é legal, oportuno, conveniente e constitucional, presidente. Era essa a minha manifestação. Obrigado.